pessoal, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Não sei que horas essa galera está ouvindo o nosso podcast. Começando mais um RN.conversas, Rock Night Conversas Aleatórias. Hoje a gente vai bater um papo com essas feras, com essa galera aí que fez um curso comigo de empreendedorismo criativo na Perestroika em 2017. Não, 2015, errei, 2015. Perfeito, foi o ano que eu fui demitido de uma empresa, muito divertido. Um abração, pessoal da Unimed. E estamos aí para a gente relembrar algumas histórias de um projeto fantástico que a gente fez juntos. E depois de todos esses anos aí, relembrar algumas histórias, saber um pouquinho do que essa galera anda fazendo e como é que foi aquela época, a ideia do curso e a ideia do projeto, o que teve de bom, o que teve de engraçado, as histórias malucas. Hoje aqui estamos com a Nádia Jacob, o Guilherme, Oi. a Cíntia e o Márcio Vieira. Gente, como é que vocês estão? Boa noite, Nádia. Boa noite. Eu estou muito feliz hoje de rever nossos amigos, colegas, né? A gente começou uma amizade muito legal lá no empreendedorismo criativo e eu acho que esse curso ele teve um grande mérito, assim, de juntar essas pessoas e ele foi muito divertido. Eu acho que a gente se divertiu muito fazendo. E todos nós, acho que estávamos numa história de vida de mudanças, né? Tu tinha sido demitido, Felipe, ou estava para ser demitido, ou né, acabou sendo demitido. A Cíntia, acho que mudou também nessa época de trabalho, né? O Guilherme, acho que estava procurando novas, lançando novas, tendo novas ideias. O Márcio também, fazendo outras formações fora da área dele. E foi muito legal, assim, conviver com todo mundo. E nesse curso eu queria era tentar aprender a como viver no mundo em constante mudança, que era o que estava acontecendo comigo e acho que com vocês também. E a gente pôde dividir ali muitas angústias, muitas dúvidas e muita diversão também que a gente conseguiu ter naquele curso, né? Teve algumas aulas que eram muito divertidas, outras que faziam a gente pensar. E eu acho que empreendedorismo criativo e nós também como pessoas criativas, a gente se juntou ali e acho que deu uma liga legal entre todos nós. Tinha a proposta do curso em se ajudar, né? Cada um poderia fazer alguma coisa por outro. O Márcio me ajudou um pouco umas traduções que eu precisava fazer e assim a gente foi indo, foi se conhecendo. E eu me lembro muito bem, eu acho que começou mesmo numa experiência que a gente fez com o Gui, né, Guilherme? Um dos teus primeiras ideias que tu tinha de empreender uma nova atividade, né? Acho que a gente poderia começar assim, o que cada um estava procurando naquele curso e como é que a gente acabou se juntando e chegando no E2. Eu vou pegar o gancho aqui, então, quando eu estava no curso, eu realmente estava procurando alguma coisa diferente, né? Para mudar um pouco a visão que a gente tinha do que a gente está acostumado, né? Do trabalho, da rotina, né? Então, e aí tinha alguns projetos mesmo. Um deles chegou a sair, assim, um pouco do papel, um pouco não, bastante, né? Então, abri empresa, já fechou a empresa também, mas né, isso faz parte da vida do empreendedor, né, para aprender. Então, eu acho que foi bem bacana que a gente, uma coisa que despertou, acho que em todo mundo, foi essa vontade de ajudar, principalmente, né, e aí a gente acabou formando um grupo que a intenção não, talvez, além de se encontrar e de aprender, era bastante de ajudar os outros, que também podiam estar passando por momentos parecidos com o que a gente estava vivendo naquela época, né? E eu acho que foi bem bacana isso tudo que a gente conseguiu construir e levar acho que para bastante gente, né? Hoje, eu pelo menos não lembro de cabeça, mas a gente chegou a atingir, acho que um público bem grande com tudo que a gente conseguiu realizar no E2, né? A Cíntia chegou também, acho que de uma viagem do exterior, né, Cíntia? Eu ia dizer, a Nádia... boa noite, pessoal, para todo mundo. A Nádia foi, acho que, na raiz da questão, assim. Acho que nós, assim, esse grupo que está aqui conversando também, junto com alguns outros que não estão aqui hoje, a gente estava vivendo situações diferentes, mas em momentos de vida muito similares. E acho que isso nos conectou, né? Naquele ano, eu estava voltando a morar em Porto Alegre depois de 20 anos fora.
né, depois de ter morado em outras cidades, até em outros países também, mas ali eu estava vindo mais especificamente de Brasília, que tinha sido a minha última cidade antes de retornar a Porto Alegre, e eu confesso que eu estava meio perdida, assim, naquela época, né, chegando sem ter muitas referências, porque depois de 20 anos, né, só tinha os amigos da infância, mas eram outras fases da vida, assim, e eu entrei no curso porque eu queria conhecer pessoas legais e abrir também para outras oportunidades. E aí estamos aqui, conheci vocês, muito bacana. E tu, Márcio, conta para nós. Como é que tu foi olha, parar lá, um advogado foi parar no empreendedorismo criativo? legal, foi muito legal que eu encontrei a perestroika num momento de vida que eu também tinha vindo assim de mais de 10 anos do exercício de uma advocacia, um modelo bastante tradicional, e depois de um período de cerca de 5 anos no mundo corporativo também, raiz, num esquema de comando e controle bem forte, assim, então um ciclo que se encerrou em 2014, finais de 2014, segundo semestre de 2014, e a gente se encontrou ali, acho que em meados de 2015, né? Então eu estava nesse processo em que eu costumava dizer naquela época que eu me transformei num brainstorm ambulante, né? Que eu me abri para as possibilidades, né? Então o E2 foi muito legal. Fazer o curso em empreendedorismo criativo, né, que é a proposta inicial, e aí eu encontrei essas pessoas, como diz a Cíntia, né, deu essa liga, assim, de a gente estar em momentos de vida semelhantes, né, que a gente tivesse histórias de vida diferentes, foi que deu essa química para a gente criar o E2, acho que a gente vai falar um pouquinho mais do que é o E2, né, a gente teve a possibilidade de exercer isso, de dar vazão para as nossas habilidades, exercitar essa coisa, toda essa coisa criativa que a gente foi desenvolvendo, né, e aquilo perdurou por mais alguns anos, né? E então esse processo, toda a vivência do E2 acompanhou esse meu processo de recriação, refundação profissional, né? Que desagou nas atividades que eu faço hoje. Eu sigo vinculado com a advocacia, mas uma abordagem muito mais, vamos dizer assim, século XXI, né? Uma abordagem muito, um projeto de educação digital muito legal. O próprio exercício da minha advocacia se transformou muito mais digital, já antes da pandemia, com a pandemia mais ainda, né? Então a coisa se digitalizou, né? Então foi todo esse processo de vida que o conviver com vocês fez parte, né? Dessa processo de mudança na minha vida profissional. E tu, Nádia, o que foi que fez tu também fazer o curso? Tu já vivia aquele ambiente, né? Também tu já conhecia um pouco da perestroika antes, assim, de ela se mudar para a área 51, aquele espaço que foi mágico lá. Aí pra... Bom, o Felipe e o Thiago são publicitários de origem, né? O Thiago, inclusive, foi nosso estagiário na Zeppelin. Então, assim, eu já conhecia os dois há muito tempo, via o começo da carreira deles, né? E quando eles criaram a Perestroika, a gente continuou muito próximo, eu continuei admirando aquele trabalho, que foi realmente uma escola de atividades criativas, foi uma das primeiras escolas, né, no Brasil, vinha gente do país inteiro fazer cursos com eles. Inicialmente era mais voltado para a criação publicitária, né, e também internet. O primeiro curso que eu fiz foi em 2009, o curso que eu fiz com eles, que foi o Motherfucker, que era como se mover, como entender a internet, né? Então, imagina a gente contando assim para as pessoas, eu contando para minha mãe, estou fazendo um curso agora, um Motherfucker, ela... Bom, 2009 isso, né? E aí, depois a gente fez um In-Company na Zeppelin também com eles, né? Por sermos todos amigos, já trabalhávamos juntos quando eles trabalhavam em agência de propaganda, enfim. Então, e aí em 2014 eles foram, a gente começou a dividir o prédio ali da Lucas, né? E a Perestroika estava saindo do prédio onde eles estavam e a gente resolveu, junto com eles, compartilhar o prédio e criar, então, um movimento ali que a gente chamou de Área 51, que nossa intenção era um polo cultural e um condomínio de empresas criativas. E a gente fez muitas coisas juntos, eu acabei, por parte da Zeppelin, sendo a responsável por cuidar dessa parte da Área 51,
e também fui sócia, né, da Área 51, então ali eu já tinha uma proximidade grande, já tinha feito outros cursos, e estando então no mesmo prédio, nossa, era muito mais fácil, né, a gente se encontrava muito, conversava muito ali com eles nos períodos que era possível circular pelo prédio, e eu resolvi fazer esse curso justamente porque todos os negócios da comunicação sofreram uma mudança muito grande, né? De tecnologia, de conteúdo, de tudo, nessa época, de 2014 em diante. Vocês vão lembrar, imprensa, jornais, publicidade, enfim, tudo que, até mudanças de modelo de negócio nas empresas de comunicação, né? E eu queria entender como que eu podia, o que eu podia criar nesse período para mim, ou para a Zeppelin, ou para outros negócios que eu pudesse fazer. A Área 51 foi um novo negócio que a gente testou, nós criamos um coworking que funcionou durante um tempo, até nós, eu e a Cíntia, chegamos a ver outras possibilidades de coworking, né, Cíntia? De outras empresas, enfim, e tentamos, e eu participei também de um laboratório de pesquisa de dados abertos, que é com o Capra, que foi muito legal, que chamava Mission Control. Então, assim, teve várias iniciativas dentro da Área 51 de empreendedorismo que eu pude participar e foi muito legal, né? Infelizmente, as coisas acabaram não, o que mais durou foi a Área 51 Polo Cultural, que a gente fazia eventos e pelo qual a gente pôde ajudar o E2, né, sempre com o local, que eu acho que associou o nome da Área 51 ao E2 e isso deu um respaldo, né, e era um lugar legal de se encontrar, e tinha um café, e tinha cerveja, e era legal, né, de ficar ali. Eu ia dizer, aquele ambiente ali era demais, né? Um astral, uma energia, um ponto de encontro assim sensacional e com várias histórias. Eu até tenho curiosidade de saber, mas a gente tinha um recorde, talvez não tenha sido batido aí. Nós tínhamos um recorde que nós até então, nós éramos a turma que tinha um desafio lá que era assim, tinha que criar um produto e vender e gerar dinheiro. Nós fomos a turma que mais gerou dinheiro, não era muita coisa, mas assim, né? Mais gerou dinheiro de todos os outros demais projetos. E nós fomos a turma que mais consumiu cerveja de todas as turmas. Parece que chamava de esponjas, né? E2 esponjas. E2 esponjas, né? Não o E2, a turma do EC, né? Do EC, que era empreendedorismo criativo. Eu lembro desse recorde aí. Era o freezer ali das geladeiras, das cervejas, que ficava à disposição, a galera ia pegando e ia botando dinheiro na caixinha, né? Como tem, enfim, em vários lugares. E a nossa turma conseguia zerar o freezer. É verdade, esse é um recorde. Fora que as nossas aulas eram para terminar acho que 10 horas da noite, elas terminavam meia-noite, né? Tipo, ninguém queria sair. E começava antes e depois, né? Tem isso também, né? A gente se encontrava antes no café, né? Até que foi, acho que foi nesse momento do café que a gente começou a criar esses encontros entre nós, as primeiras dinâmicas, né? Eu acho que as primeiras dinâmicas foram a gente chegava antes e combinava antes ali no café. Isso eu acho que foi muito legal. Eu acho que foi um pouco disso, assim, que a gente combinava de chegar mais cedo porque tinha uma conversa muito bacana que aconteceria com quem pudesse chegar antes de começar a aula. E aí veio uma questão de que a gente foi aprendendo algumas ferramentas e o próprio curso, né, de empreendedorismo começa ali a fazer algumas conexões de umas ideias de querer botar no ar, enfim, testar. A gente era mais inquieto do que fora da curva, assim, de inquieto, né? Não, cara, tem que dar um jeito de usar isso. Exato. E aí eu lembro que acho que onde é que a gente tem alguma sala aqui que a gente podia fazer isso? Eu não lembro, daí se foi a Nádia, se foi o pessoal da Perestroika que viu pra gente uma sala onde estava um monte de móveis e coisas jogadas, que era lá no terceiro andar. E tipo, usem aqui, pode usar. E tipo, eu lembro que a gente se atrasava para algo que ficava ali. Essa aula aí, eu me lembro, acho que foi lá onde nós fizemos o do Guilherme, até a dinâmica que a gente fez com o Guilherme, era lá em cima, porque a gente começou a compartilhar o prédio, a pegou ali aquele primeiro andar, nós tínhamos o nosso estúdio, que já estava sendo pouco usado também do outro lado, e a Zeppelin ficava no segundo. E o terceiro ainda tinha uma sala de reuniões, e foi quando a gente começou a criar o coworking. Então, o terceiro ainda estava meio desocupado nessa época, realmente. Tinha umas mesas, a gente acabou fazendo por ali
uns encontros, era a sala livre que a gente tinha. Depois, onde for se instalar a Ford, Exatamente. né? Exato. É a mesma sala. Você lembra mais ou menos como é que começou a ideia do E2? De criar o E2, de fazer o E2? Eu não lembro se isso já foi uma coisa antes, ainda durante o curso, ou foi o pós. Começou uma história que a gente fazia a cocriação com alguém. Começou com a do Guilherme, com os negócios. Alguém da turma tinha alguma ideia de negócio, a gente se unia antes para fazer cocriação, para falar sobre a ideia do cara e tal, entre nós. E em algum momento alguém teve cara, mas e se a gente convidar alguém de fora? Ou alguém falou, não, tem um fulano que está precisando. Não, vamos convidar o cara, então vamos praticar as ferramentas que a gente está aprendendo no curso, que era muito, e nos impactava muito. Vamos então organizar, né? Esse é o legítimo orgânico, assim, né? Aí nós chamamos alguém, não lembro quem foi o primeiro. Teve a Isabela, né, que tinha aquela, fazia eventos, né, alocação de materiais para eventos também, que era nossa colega no curso, né, depois ela não chegou a participar do E2 muito, mas ela foi, eu me lembro que foi um dos primeiros momentos que a gente fez cocriação. Acho que no início a gente começou a convidar algumas pessoas da nossa rede, né, e ver se eles topavam, assim. E aí depois a gente chegou no ponto de abrir mesmo nas redes sociais para ter inscrições externas e tal. E a gente até teve um que eu acho que é o nosso case de sucesso, que foi o Tito Guzmão com o Warren, né? Então ele participou do E2 logo no início, assim, da jornada deles. A Warren não tinha sido lançada ainda, né? Não, ele tinha voltado de uma viagem, eu acho que ele tinha recém voltado, eu acho, do exterior, enfim. Tava bem embrionário ainda, ele tava ainda apresentando meio que o negócio dele, né? E a gente também não tinha ideia do que eles tinham, assim, de potencial também, né? E eu acho que aquilo ali foi bem bacana, até para a gente ver depois do como a gente conseguiu ajudar, de repente, no iniciozinho, né, de uma empresa que depois a gente chegou a fazer um outro com eles, né? Então, assim, a evolução que eles tiveram ali e a gente poder pensar que, pô, a gente conseguiu ajudar um pouco nisso, né? Então, acho que isso aí já é um ganho para todo mundo, né? Nós fizemos um In-Company com eles, né? Eu não estava nessa oportunidade, mas teve até um In-Company, né? E agora ele está faturando milhões. Não, nós corremos isso de ter um unicórnio no currículo do Exatamente. O que, se vocês tivessem que resumir aquela velha frase famosa, se você tivesse que resumir num tweet o que é o E2, o que vocês diriam? Eu lembro do porquê, como e o que era ajudar, ajudar iniciativas empreendedoras através de encontros colaborativos, propondo ideias ou soluções. Mas o que é o E2 agora, depois que passou esse tempo todo para vocês? Verdade, eu acho que a pergunta seria o que foi o E2 para ti? Não, só queria dizer por que E2? Porque a gente chamava de ecossistema empreendedor. Isso aí. Entendeu? Então é por isso que eram 2 E's, na verdade, a gente chamou de E2. É isso aí. E o nosso logo ficou bem legal, né? Feito pela... A Roberta? Roberta. Que mora em Portugal agora, Portugal, né? Teve tanta gente fantástica naquela turma que foi engraçadíssimo, assim, foi muito bacana. Tá, então vamos lá. Vamos fazer a roda aí. O que foi o E2 para ti, Felipe? Cara, logo para mim, faz essa pergunta. Bom, o E2 para mim é um projeto tão significativo que eu sou o médico ali que está tentando ainda manter um mínimo respiração. O cara já está um vegetal ali, respirando por máquina, e eu ainda mantenho ali aquela coisa viva. Esses dias até eu fiquei olhando o Instagram assim, cara, ainda tem aqui o Instagram salvo do E2, não sei porquê, mas tá ali. Mas o E2, para mim, ele foi algo mágico, fantástico, assim, que me abriu muitas portas gigantescas por uma Porto Alegre que eu não conhecia, por pessoas em Porto Alegre que eu não conhecia. E fez realmente, através do empreendedorismo criativo da Teressoy e o E2, a ver com o que eu queria trabalhar.
Ali foi uma mudança de chave muito grande. Foi que hoje eu vejo ali, né, nos últimos anos o pessoal falando sobre facilitação e tudo mais. A gente estava fazendo isso, né, 4, 5 anos atrás, de pegar fotos do E2 antigos e olhar pessoas que estavam lá e que hoje estão com suas consultorias, com seus projetos, fazendo o que a gente estava fazendo lá 4, 5 anos atrás. Então, isso para mim foi muito mágico de ver, olha aqui o fulano tal, aqui o outro, ciclano, a fulana, e que está combatendo um projeto, enfim. Então, o E2 para mim foi algo que, assim como a Perestroika, depois a gente foi, né, a gente não tinha uma noção, mas eu acho que ele foi, sim, uma coisa, eu não quero dizer pioneira, estou sendo muito errado falar isso, mas teve um papel muito grande, assim, de coisa que muita gente foi fazer depois, que descobriu que poderia fazer dentro de empresas e coisa que a gente não, talvez lá, por falta de braço, por falta de qualquer outra coisa, a gente não conseguiu. Mas que eu vi que o quanto aquilo foi rico, de ajudar empreendedores, ajudar empresas a conectar pessoas. E, cara, a gente nunca ganhou um tostão com aquilo, né? E nunca foi uma intenção. Eu acho que a gente tentou chegar a pensar. Para mim, foi um grande grupo de cocriação, amizade, troca de experiências e informações. Acho que, para mim, foi muito legal isso. Também tive muitos insights ali, coisas que eu pude fazer. E eu acho que o grande, para mim, o que ficou muito foi o networking, né? Saber que, apesar da gente não se falar tanto, eu tenho falado mais com o Felipe agora por causa do grupo, que eu tenho participado dos encontros e tal, mas que se a gente vai se encontrar, que nem está acontecendo agora, que a gente vai se falar como se a gente tivesse visto ontem, entendeu? Porque a gente acompanha mais ou menos as trajetórias de cada um e a gente criou uma cumplicidade, convivendo tanto tempo junto, que acho que foram uns 2 anos, né? Fazendo os encontros do E2 e tal, e a gente se envolvia bastante, apesar das nossas outras atividades, né? Acho que foi uma coisa, como o Márcio falou, orgânica, né? E daí o que é orgânico vem ao natural, assim. Para mim, o E2 foi, acho que, um curso de extensão do empreendedorismo criativo que a gente criou, né? Acho que aquele curso ali foi tão legal, principalmente para esse grupo. E voltando àquilo que a gente falou, assim, a gente estava num momento muito semelhante que a gente não queria que acabasse, né? Então a gente estendeu e aí a gente começou a praticar e exercitar e nos ajudarmos e ajudando os outros, entendeu? Então, e eu acho que fazendo isso, né, com os outros, a gente encontrou muitas respostas em nós mesmos daquilo que a gente estava buscando quando a gente foi fazer o curso, por exemplo, né? Mas as aulas, enfim, elas tinham início, meio e fim, né? Então tinham data para acabar e a gente não queria se separar, né? Talvez a gente nunca tenha falado assim, né? Não, vamos continuar porque queremos ser um grupo. Foi orgânico, mas acho que tem aquela vontade assim de não, vamos continuar junto, vamos fazer alguma coisa legal, a gente é legal. Né, a gente está vendo os resultados aí com o Guilherme, depois com outros colegas. Então, acho que foi isso também, é um pouquinho disso, de descobertas, de redescobertas, de novos caminhos, de amizades, de pioneirismo em algumas coisas. Realmente a gente nunca levou como um negócio, porque no fim todo mundo tinha meio que atividades paralelas, né? E aí a gente não focou nisso, a gente fazia num tempo livre que a gente se dedicava voluntariamente, né? E talvez também tenha dado certo por isso também, por terem sido voluntários engajados que faziam um processo de uma forma 100% gratuita, né, para pessoas que estavam no início de negócio, que não teriam até recursos para pagar as consultorias que existem hoje, por exemplo, ou, né, as empresas que trabalham com isso. Algumas delas prosperaram, alguns negócios prosperaram, e hoje tem recurso para pagar, empresas do mercado, ainda bem, né? Então, mas acho que foi isso, acho que foi uma extensão de algo que estava sendo muito legal. Eu acho bem nessa linha, assim, o empreendedorismo criativo é porque a gente já estava buscando conhecimento, né?
Então, o E2 foi alguma coisa que veio ao natural mesmo, porque a gente viu que tinha aprendido muita coisa e que não tinha dado tempo de praticar, de exercitar isso tudo, né? Então, até porque a gente bebia muito na aula, né? Tinha alguns empecilhos durante a aula, né? Então, eu acho que isso veio a calhar, né? Como foi comentado, né? Ao natural mesmo, foi bem orgânico, assim. Claro que da turma, sei lá quantos tinham, 30 pessoas, nem todo mundo estava no mesmo momento, né? Então, eu acho que calhou mesmo de se encontrar esse momento de várias pessoas distintas que resolveram fazer isso tudo, né? E para mim foi realmente aprendizado, né? Acho que aprendi muito ali de coisas que eu não conhecia, de metodologias, dinâmicas, né? Formas de visualizar algumas coisas que não é o natural que a gente aprende no dia a dia, né? Então acho que isso que é o que me trouxe assim de mais gratificante do E2. Eu acho que eram mais de 30, hein? Desculpa, Era só, mais de Márcia, porque 30? era acho que uns 50, eu acho. Era uma galera. Era. Era uma galera. Foi ficando a afinidade. A gente tem falado orgânico é uma palavra que eu até gastando, né? Eu estava até pensando nisso assim. Na verdade, foi algo que se desenvolveu de forma natural, né? De forma autêntica. Acho que a gente foi se aproximando por a gente perceber a autenticidade do nosso relacionamento com as pessoas que tinham essa afinidade, né? Ninguém planejou nada, né? Nesse sentido que foi criando uma vida própria. O E2 é uma coisa que criou a vida própria. E para mim, eu estava pensando o que significou, né? Foi uma bela oportunidade de botar em ação uma potência, uma energia vital que eu tinha naquele momento, nessa fase de tinha me proposto me reformular, fazer essa transição de carreira, né? Tinha proposto fechar aquele ciclo, iniciar um novo ciclo e iniciar novos caminhos. Então, serviu muito para botar essa energia em movimento, né? E também como uma bela oportunidade de um laboratório, de poder exercitar essas formas de se relacionar, essa forma de botar em prática, é um conhecimento prático, né? E é legal que o que eu faço hoje no projeto educacional dentro da área de direito carrega muito disso, que é a história de um conhecimento prático, né? A gente até usa meio que um jargão, assim, que a gente ensina coisas de manhã para o cara aplicar de tarde, né? Tem a história lá de um camaradinho lá que bateu o recorde que a gente ensinou de manhã, ele aplicou de manhã mesmo. Então, é essa coisa do saber prático. Então, esse laboratório então, serviu muito para mim para isso, né? Naquele momento de ter onde canalizar a minha energia vital, né? E poder exercitar as ferramentas, não só as ferramentas, claro, legal, mas mais do que as ferramentas, a dinâmica da relação, né? A convivência que a gente tinha, né? Depois também a gente criou até comitês, lembram disso? Tinha comitês dentro, a gente foi se organizando, né? A gente começou a criar um certo planejamento, né? Então, a gente tinha uma responsabilidade, tinha curadoria, tinha planejamento, entrevistava as pessoas antes, organizava, a gente fez um negócio com um grau de sofisticação interessante até, né? Eu acho que uma coisa que tem que ser dita é que também daí a gente começou a receber também naturalmente, né, pessoas que não tinham feito o EC e trazidos por integrantes acabaram ficando no grupo e também exercendo papéis importantes, como a Estela, por exemplo, né? É verdade. Algumas tanto tive da própria que não era só alunos do EC, né? Pessoas que vieram de fora. Ele meio que começou a caminhar com as próprias pernas, né? Sim, com certeza. Sim, que o nosso objetivo não era manter restrito a esse grupo, né? Sim, era que outras pessoas também pudessem facilitar o processo, ajudar a organizar, até porque éramos todos voluntários, né? Eu não sei, Felipe, tu tem os dados aí dos resultados dos nossos números? Parece que eu vou parar tudo que eu estava fazendo aqui para ver. Não, mas eu vou atrás aqui rapidinho. Mas eu lembro que também foi uma loucura assim, que acho que foi muito acho que o Guilherme no primeiro ano assim foi um que se dedicou bastante no E2 e que chegou um momento assim, cara, precisamos de ajuda.
Eu acho que uma vez, assim, após um E2, falou assim, precisamos de ajuda. E aí eu lembro que eu não sabia que precisava de ajuda e fiquei olhando, como assim a gente precisa de ajuda? Tá tudo funcionando, né? A gente precisa de outras mãos. Aí vinha as pessoas perguntar para mim depois, tá, olha só como é que faz. Eu, cara, fala com o Guilherme ali, que eu não sei. Pegou aquele início, pegou bem um momento que eu tava, assim, meio sem nada para fazer, vamos dizer assim, né? Então, com bastante tempo livre. Mas é que também acho que a gente fez um caos, que foi o primeiro ano do E2, que a gente teve a audácia de querer fazer aquilo uma vez a cada 15 dias. Uhum. Que aí depois, que depois a gente viu que era meio insano de fazer, mas que aconteceu por muito tempo, 2 vezes por semana. Não, 2 vezes por mês. Tá, mas deixa eu explicar basicamente o que acontecia, né? Porque a gente está falando, a gente não contou ainda o que era, né? Boa. Tipo assim, tá parecendo uma seita isso aqui. Mas basicamente a gente tinha 1 ou 2 empreendedores nos encontros que traziam uma problemática relacionada ao seu negócio, né? E a gente trabalhava, claro que a gente fazia, como diz o Márcio, né? Todo um plano anterior para a gente definir as questões, problemas daqueles negócios, daqueles empreendedores, e aí a gente está falando de gente que estava iniciando mesmo, ou pensando um novo nicho dentro do seu negócio, então eram pequenos empreendedores, né? E aí a gente trabalhava aquelas questões, problemas, abria o encontro para a comunidade, as pessoas iam lá participar também de uma forma voluntária nesses encontros por meios, né, de metodologias de cocriação e de design estratégico, ali a gente ajudava a trazer insights para aquelas questões, problemas. Então, assim, eram pessoas que não tinham nenhuma relação com aquele empreendimento, que iam lá simplesmente para contribuir. As pessoas iam para colaborar, para contribuir, assim, e trocar ideias, e fazer networking, e conhecer um lugar legal, como a gente falou aqui, que era a Área 51, e, enfim, e é bacana, porque certamente tem histórias de pessoas que foram ali para ajudar, algumas até nem sabiam direito o que estavam fazendo ali, e que desenvolveram alguma relação, alguma afinidade com esses empreendedores que estavam lá e devem ter conexões até hoje, assim. Então, acho que isso é muito legal. Era uma coisa bem simples, mas que as pessoas davam um feedback, assim, muito bacana, do tipo assim, tanto o empreendedor que ia lá para ser ajudado, né, do tipo, muito obrigado e muito agradecido por aquele momento, porque, assim, às vezes a gente está tão imerso naquilo que a gente faz, que a gente não consegue enxergar novas oportunidades que estão do nosso lado, né? E ter olhares, novos olhares e olhares externos descomprometidos com a nossa causa, muitas vezes ajuda a gente a abrir a nossa cabeça, né? Então eles ficavam extremamente gratos pelo presente que eles ganhavam, porque eles saíam literalmente com os materiais cheios das contribuições, e as pessoas que iam de forma voluntária para contribuir, para colaborar com pessoas que eles nunca tinham visto na vida, também ficavam extremamente felizes, extremamente agradecidas pelo simples fato de terem exercido o ato de colaboração. O que é sensacional, assim, né? Já deve ter sido pauta dessas conversas, Felipe, a questão da colaboração e tal. Se não foi ainda, acho que é um tema legal para falar, porque realmente é do ser humano, assim, o quanto que as pessoas se engajavam e se envolviam, e nós éramos somente os facilitadores do processo. Eu acho que isso é uma coisa legal, assim, em termos de valores que o E2 gerava, né? A gente olhava assim, em primeiro lugar, o propósito era ajudar, pensar no projeto daquele empreendedor que estava lá. Mas, na verdade, o E2 gerava valor em várias direções, né? Gerava uma experiência para as pessoas que iam lá, né? Então, as pessoas que iam lá convidadas para colaborar, elas experienciavam algo que também elas cresciam com isso, né? Ficavam realmente impactadas, né? Tem essa coisa de pessoas que eram convidadas, caíram meio de paraquedas, não sabiam o que era e ficavam maravilhadas, né? Então, elas também cresciam. Então, alguém tinha falado, nem ganhamos nada. Acho que nós ganhamos muito com o E2, né? Nós geramos muito valor para toda aquela comunidade, toda aquela rede que estava ali, né? E, claro, isso gerou um valor, assim, em termos de experiência de vida para a gente também.
Eu tenho os vídeos com muitos depoimentos, né? Eu ainda tenho aqueles vídeos que a gente gravava e tal. E muitas vezes as pessoas manifestavam a surpresa, porque elas não sabiam bem o que era, né? O que seria o encontro? Eles achavam que era mais uma palestra sobre empreendedorismo, alguma coisa assim. E daí elas ficavam surpresas porque elas tinham uma atividade, elas levantavam, elas iam até a gente trabalhava com os post-its, né? Fazia as dinâmicas e participava da ideia dos outros, e muitas diziam que participando da ideia de um outro empreendedor, elas tinham ideias para os seus negócios também. Então foi um exercício grande ali, tanto que servia para colaborar com os outros, como para ter insights, que eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu conosco do curso para o E2, e o E2 para o mundo, entendeu? Do curso para o E2, nós vimos que a gente não só se ajudava, mas a gente também aprendia mais. E no E2 também, a gente não só ajudava, como a gente também criava coisas por nós, né? Então, acho que esses foram os grandes méritos do E2. E eu acho também que teve, além do Warren, teve a Raíssa, que fez aquelas, que eram duas engenheiras químicas que fizeram as roupas. Indo para Globo, da entrevista, e depois, agora, há pouco tempo atrás, tive notícia delas de novo, né, Felipe? Lançando novos produtos. Herself, né? Herself, E teve outros casos que repercutiram bastante. Teve, para mim, uma frustração, que foi o cara aquele do sistema prisional, que a gente queria ajudar mais, né? A gente chegou uma hora que a gente viu que a gente poderia, com essa colaboração toda que a gente conseguia levantar, a gente poderia fazer alguma coisa pelo sistema público, né? Pela grande... E esse momento a gente não conseguiu transpor, até porque daí nós já estávamos em outra fase do projeto e já estava menos encontros, menos frequentes, mas a questão dos problemas públicos que a gente poderia ter ajudado a solucionar, infelizmente isso a gente não conseguiu, mas eu achei muito bom aquele episódio, foi muito tocante, né? O cara que foi lá, inclusive, chorou, né? Caiu uma lágrima de tão feliz que ele ficou com as ideias que ele teve, que no serviço público ele não tinha com quem trocar, né? As ideias. Sim, o desafio dele, me corrijam se eu estiver errado, mas o desafio dele, ele trabalhava, né? Ele trabalhava para o sistema prisional. Eles tinham um desafio de levar empreendedorismo para os apenados do sistema, não era desse que eles só dormem, né, no local Então, eles precisam, como a maioria das empresas não tem dificuldade para eles conseguirem empregos, se eles estimulassem o empreendedorismo entre esses aprisionados, né, como que para reinserir essas pessoas na sociedade, porque nem todos são homicidas, nem todos têm... todos são de uma índole, né? Tinha muita gente que precisava de uma oportunidade. E alguns querem realmente se recompor, né? Se recriar, não reincidir no crime, né? E como fazer essas pessoas, trazê-las de volta à sociedade? A gente sabe que o sistema prisional brasileiro não faz isso, pelo contrário, ele parece que mais joga as pessoas para um crime maior do que regenera, né? Mas, enfim. Então, essa para mim, foi uma frustração não ter conseguido desenvolver mais esse lado, que eu acho que a gente ficamos todos muito envolvidos com aquele caso, assim, querendo colaborar mais para o todo, para a sociedade, né? Foi um momento que a gente viu que poderia transpor mais ainda a função do E2. Mas teve os perrengues também, né, Felipe? Mas não sei quais seriam. Vocês lembram de algum? O Guilherme participou de praticamente todos, deve lembrar de alguns perrengues aí que a gente já tenha participado. Eu não vou dizer perrengue, mas acho que vale uma menção honrosa ao nosso querido investidor, né? Com certeza. Isso foi legal. É um espaço tão democrático, tão aberto, que recebia umas pintas, umas pessoas assim com as ideias meio... Então, essa era uma delas, né?
tinha esse cara, tinha um outro cara que eu não vou dizer o nome dele para não expor, talvez vocês lembrem também, que era um cara que também tinha uns projetos mirabolantes, assim, um cara magrinho e tal, enfim. Mas o investidor era isso, né? O cara ele estava lá para ver qual era o negócio que ele ia investir e tal, e fazer umas perguntas, umas colocações muito bem postas. Daqui a pouco Não, eu acho que isso tudo fez a gente aprender também que né, às vezes a pessoa está ali, mas não sabe muito bem onde está. A gente já não sabia muito bem onde é que a gente estava, né? Então, eu tenho um perrengue. Eu me lembro do outro que eu ia citar, não sei se é esse aí, mas a gente teve um projeto a ser apresentado que, por motivos de confidencialidade, não pode ser apresentado. Não, foi assim, o cara se inscreveu, porque tinha meio que um processo de inscrição, assim, o cara apresentava um pouco antes pra gente, porque a gente fazia uma curadoria, conversava com o cara, meio com uma seleção, então tá, semana que vem vai ser o teu projeto, tal. E teve um camarada que veio, nos contou não me lembro nem o que era o negócio, não sei se vocês lembram, o negócio de, não, tudo certo, tal. Aí, um dia antes, 2, ele falou, ô Márcio, é o seguinte, eu conversei com o meu advogado me alertou, muito importante, assim, ó, que eu não devo expor o meu negócio, não devo contar, porque senão pode ser que peguem a minha ideia, blá, blá, advogado do século XIX. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Eu digo, cara, não, tudo bem, mas é que olha só, é que a tua ideia sem execução, velho, né? Então, tu vai lá para, né, trabalhar. Não, pois é, mas o meu advogado me alertou. Não, beleza, então tá, não tem problema. Você não tá fazendo por obrigação isso aqui, né? Teve essa história do cara que não foi, né? Ficou com medo de expor a ideia dele, que iam roubar a ideia dele. E às vezes tinha um... fala aí, Felipe. Eu lembro de um projeto, também não vou citar o nome do projeto, mas a gente, no final, todo final de E2, a gente pediu um feedback tanto da galera como do empreendedor. E aí o empreendedor me diz, eu esperava um pouco mais de vocês. As pessoas vieram voluntariamente, pensaram um pouco sobre o projeto, dar ideias de alternativas de monetização, de como o cara podia expandir o negócio dele. Passaram ali 2 horas ou mais, né? Enfim, compenetrados no negócio do cara, e o cara no final me sai com esse feedback, nossa senhora. Achei uma cachorrada isso aí, cara. Acho que eles esperavam um plano de negócio pronto, uma proposta de investimento, eles esperavam algum negócio assim. Isso acho que até é importante a gente falar, né? Porque uma coisa que a gente aprendeu é que ninguém vai ser ajudado sem querer ser ajudado, né? Então, e esse aí foi um caso bem notável, né? Porque durante todo o processo, o empreendedor tem que estar ali disponível. Acho que ele tem que se doar tanto quanto, ou no mínimo, o que os participantes estão se doando, né? E a gente viu que durante todo o processo isso não aconteceu, né? E aí, então, é uma pessoa que estava esperando, de repente, não sei, que alguém tivesse uma ideia de $1 milhão para dizer para ele, é só clicar esse botão aqui e deu, tá resolvido, né? Então, é a solução mágica, ele criou um troço. Exatamente. Ele criou uma expectativa que os caras saíam dali pronto, assim. Eu até achei aqui uma apresentação aqui que nós tínhamos, não fala números exatos, né? Mas falava ali de mais ou menos mais de 400 pessoas já participaram dos encontros, no total, assim, né? Mais de 30 empreendedores ajudados, foram mais de 20 encontros realizados, aí tinha alguns cases assim, bem interessantes que passaram. E o que me chamou a atenção aqui, olhando, né, resgatando aqui a apresentação, foi que a gente participou de alguns eventos também. Pô, a gente participou do primeiro Black Sheep, e olha o que é o Black Sheep hoje, né? Verdade. E aquele do Black Sheep foi bem impactante, assim, porque a gente fez em parceria com o pessoal não me lembro agora o nome da escola, lá com o do Bruno Bittencourt, que era um projeto com a Escola Convexo, perfeito, que a gente fez lá com os professores, com os alunos, e uma galera ficou lá participando, então a gente fez uma muvuca naquela sala gigante. Aquilo foi Na verdade, legal. a gente participou do primeiro Black Sheep e nós participamos do primeiro Technopuc Experience também. E o primeiro Festival da Transformação. O primeiro Festival da Transformação, é verdade. O FT eu não estava presente, mas eu lembro que
deram uma sacanagem com a gente, botaram a gente numa sala mais escondida que o banheiro, talvez, não sei. Foi bem escondido mesmo. Foi uma pena lá. E era muito grande, muitas coisas ao mesmo tempo, né? Tinham várias palestras ao mesmo tempo, então foi difícil, era muito pulverizado lá o público. A gente chegou Na verdade, foi no ano que esse tipo de evento, né, surgiu e começou a estourar, assim, né? Que são eventos de empreendedorismo e inovação, colaborativos, gratuitos ou com ingressos com valor relativamente baixo, né? Foi 2017, isso? O Tecnopuc foi 2016. Então foi 2016. 2017. Isso. Então tu pega esses eventos que está concorrendo com várias outras atividades que está acontecendo de forma simultânea, né? Então tu tinha 10 palestras acontecendo naquele momento. Aí a gente participou do Tecnopuc 2016, 2017, Black Sheep, Festival de Transformação e também do primeiro, se não me engano, não sei se foi o primeiro, eu até acho que sim, que era a Semana Municipal do Jovem Empreendedor, feito pela Associação dos Jovens Empreendedores, da AGE. E a gente fez na área 51 também, que foi 2017. E foi a primeira vez que a gente fez que foi durante o dia, foi pela manhã, se não me engano. Café da manhã, acho que foi, né? Exato, isso aí. Teve um café da manhã, é verdade. E eu acho que eu me lembro desse, porque aí eu era uma das facilitadoras e assim, de manhã eu não consigo falar. Muito de manhã cedo, era 8h30 da manhã. Então, meu horário de falar é depois das 10. Antes das 10 é difícil de falar para mim. Então, eu me lembro que foi difícil. Eu sou assim também. Pois é, eu levo um tempo para ligar de manhã. Então, mas de noite eu falo bastante. E teve um caso de um empreendedor que era quem que não tinha ideia nenhuma, quem que era, que depois até a gente... E ele foi mais de uma vez, e ele não tinha ideia nenhuma, mas a gente ajudou ele, eu não me lembro bem o que era. Cara, um barbudinho, assim. É, isso aí. Eu não me lembro bem o que era. Sparkle, não tinha negócio assim? Tem um dos cases ali olhando, tem um tal do Spark, não sei dizer. Mas enfim, passou vários, box do Pet, né, do Guilherme. E uma das coisas que fez, até casando quando tu comentou aí desse case do sistema prisional e tudo mais, numa das 200 tentativas minhas de resgatar o E2, a última, que foi no final de 2019, foi uma ideia de um olhar assim de pegar projetos, pessoas que estavam empreendendo, que tinham alguma questão do impacto social. Um olhar ali daquelas questões ali da ONU lá e tudo mais, que, tipo assim, cara, vamos pegar então projetos que daqui a pouco estão precisando dessa ajuda, que, enfim, vamos ver se também cativava as pessoas a vir participar, né? Eu cheguei a executar um, que foi, tipo, janeiro, acho que eu executei em dezembro de 2019 e um em janeiro de 2020. Foi, tipo, um dia depois eu ia sair de férias, ia viajar. E eu acabei fazendo. E eu, beleza, acho que vai ser bacana essa linha. E eu estava fazendo uma parceria com o pessoal do Tô na Rua, que é o espaço, junto com o espaço que tem lá no Mário Quintana, que é da RS Criativo, lembrei agora. Então, o pessoal da RS Criativo ia me ajudar muito com alguns empreendedores de lá, e eles iam conseguir o espaço do Mário Quintana. Eu cheguei a executar lá dentro, um desses E2. E foi bem legal, assim, até. Pouca gente, mas com 2 cases bem interessantes. E aí eu lembro que quando eu comecei a divulgar coisas desse tipo, eu comecei mais em WhatsApp, alguns grupos. Cara, eu recebi muita gente. Como é que faz? Me manda teu projeto, relata o projeto. Pô, eu começava a escrever todos os projetos. Eu tinha uns 10, assim, para... Tá, e agora quem é que pode? Pô, mas que tipo de ajuda essa pessoa precisa? Tá, aquele filtro que a gente fazia, né? A gente tinha esse trabalho, né, do E2, que a pessoa se inscrevia, mas nem sabia o que era de fato o E2. Tá, já participou? Não. Vem participar do E2 para ver como é que é, para ver se realmente tu quer. Qual é a tua questão? Qual é o teu problema? Que tipo de... E isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo no formulário, foi mudando e ajustando, né? Que não foi o formulário, acho que teve umas 3, 4 versões. E isso, daí quando eu voltei de viagem, agora tem que pensar um novo. Como é que vamos fazer? Vamos contratar umas pessoas. Pandemia.
Pô, tô pensando em resgatar o E2, vai matar de novo pela terceira, quarta vez. Mas é que a real é que a gente fez ali em 2015, 16, 17, mas tem demanda para hoje, para esse ano, para o ano que vem, tem bastante demanda, né? Tem bastante espaço, na verdade. E certamente tem outros grupos, né? Outras pessoas que fazem coisas semelhantes, assim, mas sempre tem espaço para isso, até porque, felizmente, né, as pessoas enxergam a colaboração como algo estratégico para o desenvolvimento de uma ideia, de um projeto, de uma iniciativa, de um negócio. Então, acho que cada vez mais colaboração é inovação, né? Então, enfim, se o E2 mesmo, né, não continua, tem outros E2 por aí continuando ou surgindo, inclusive, né? Com outras histórias de vida, de conexão, assim, porque realmente tem muito espaço para isso. Principalmente quando a gente entra nessas questões de impacto social, né, Felipe? É mais estimulante ainda, porque aí tu não ajuda a impactar diretamente um empreendedor ou dois empreendedores, mas tu impacta um grupo muito maior de pessoas, né? Que foi exatamente a mobilização e a comoção que gerou nesse case que a gente teve, que eu acho que foi o nosso único case de impacto social, que foi do sistema prisional, né? Que na real o E2, sem a gente se dar conta, assim, o E2 validou uma hipótese, né? Que é essa hipótese que tem espaço para esse tipo de atividade, que isso gera muito valor, né? A gente conseguiu gerar, né, valor para os empreendedores, para todo mundo que participou, gerar experiência para as pessoas e tal. Por o E2 ser algo que foi criando vida própria, e também, de uma certa forma, essa entidade E2, em algum momento, decidiu que daquele jeito não se ia continuar, né? E a gente tem que louvar aí a persistência, a resiliência do Felipe, que mantém vivo o E2, né? De uma maneira ou de outra, mantém vivo o E2. Né? Aê! Uma salva de palmas. Uma cervejinha! A última pá vai ter que ser minha, ou não. Mas foi engraçado que quando veio a pandemia, e aí tem um amigo bem próximo ali que acabou, ele tá morando em Brasília agora, mas quando teve toda a questão assim, cara, agora o trabalho de todo mundo mudou, a gente vai ter que passar para online, e aí ele foi um dos caras que veio assim para mim, cara, e o E2? Depois, teria que ver algumas ferramentas. E ele foi um primeiro assim, chega assim, cara, não, dá para fazer, tô testando aqui, fazendo um teste com o pessoal, conheci uma galera, que depois até me conectei com um pessoal que é rede de facilitadores, que tem um grupo no WhatsApp, que a galera ia aprendendo algumas ferramentas e foi compartilhando para todo mundo meio que aprender juntos. E ele, cara, tô aprendendo aqui, vamos fazer um de teste. E aí eu lembro que eu liguei pro Fabiano, e o Fabiano, tu tá com uma ideia aí? Eu tô, cara, vamos fazer um mini E2 aqui, só com alguns parceiros, só pra gente aprender algumas ferramentas, testar, não vai ser lá aquelas coisas, mas... E a gente testou. Só que eu, cara, tá, agora tem que mudar tudo para fazer divulgação do online com ferramenta, com plataforma. Eu não vou comprar nenhuma, que né, depois começou tudo a ficar pago, mas surgiu assim uma hipótese de fazer do online mesmo. Eu foi que na época não fui muito adiante, porque eu também estava repensando coisas que eram da Clash, né, e da Unicinos, que é onde eu estava trabalhando, ainda estou trabalhando de fato. Daí botei de canto ali de novo o E2. Mas, o E2 é persistente, o E2 não se entrega, ele continua. É verdade. Mas eu acho assim, ó, enquanto a gente existir, é uma experiência que a gente sabe que pode ser levantada de novo, né? Caso um de nós precise até mesmo, entendeu? Caso a gente queira. Isso é uma coisa que eu acho que foi bem prazerosa, né? E, claro, também desgastou um pouco, porque daí depois tu tem outras, daí tu já está em outros momentos da vida, né? Como nós estávamos no início, né? E depois como nós estávamos depois, né? Isso deu para ver. Eu estava lembrando só de uma outra questão aqui também, lembrando também dos perrengues, que eu usei também o E2 para o meu mestrado. É verdade. Que do mestrado eu usei um pouquinho para... no início era para falar um pouco do E2, mas na verdade o E2 foi mais para citar o E2, está lá no artigo, mas utilizando para fazer os workshops
com os A gente fez empreendedores. alguns lá na Unicinos, né? A gente fez uns lá Fizemos na Unicinos dois. também, uns bem legais lá. Teve um que Bastante foi... gente. Exato, teve um que foi com bastante gente Com mesmo. a Lara, né? Lara Ah, Eli. aquele foi muito legal. Nossa. Exatamente. É. Foi do... como é que é? Eco Histórias e a menina do Material Barato, que era um marketplace de materiais de construção. Só para a galera se localizar, assim, a gente tinha encontro o quê? Chegamos a ter encontros com 50 pessoas. Né? Esse eu acho que chegou a ter 50 pessoas até. E acho que a gente chegou a ter algum com 50 pessoas na área 51 com um espaço bem menor. Né? Também Na área 51 cabia em torno de 40 pessoas, lembra? Não ouvi a Nádia por um corte aqui. Era 35, 40 pessoas na área 51. Acho que esse que a gente fez na Unicinos foi o maior de todos. Fora os dos eventos, né? E o engraçado foi o seguinte, que daí foram 2 workshops, teve dois, né, que aconteceram na Unicinos. E o segundo, eu tinha conversado com um amigo meu, que se inscreveu e tal, e aí o case dele era muito legal, um case fantástico, o cara estava executando a forma dele, eu não lembro exatamente o nome agora, mas o que ele fazia? Ele era como se fosse um Destemperados das casas noturnas de Porto Alegre. Eu me lembro. Esse foi legal! Das casas de entretenimento adulto. E aí, no dia desse E2, eu tô tendo, que ia ser à noite, eu tô falando com a minha orientadora na parte da manhã. Ia lá, e aí, falou com os empreendedores, quem são os cases de hoje? O case é tal e o do fulano. E ela assim, não, esse... mas por quê? O que houve? Não, isso aqui dentro da Unicinos, não, Felipe, tu tá louco? Mas empreendedorismo, é negócio, ele não tá lá falando, né, especificamente de prostituição e tudo mais. Ele tá falando sobre a experiência dos lugares, de que se é bacana, se é bonito, se é caro, né, se é um lugar limpo, onde é que fica. Ele fazia o que é outros temperados, ele falava da experiência dele lá, cara, um lugar meio caro, um lugar que tem a pessoa, os atendimentos com as pessoas, recepção bacana, né, é barato, é caro, a bebida é limpo, fica em tal lugar, enfim, falava rapidamente sobre isso. Ele fez um negócio no Wix ali, uma coisa bem amadora, e ele falava que ele tinha mais de 1.000 acessos por dia. Então era fantástico aquilo lá. Só que, cara, o pessoal da Unicinos assim, a minha orientadora falou, não. E ligou para o jurídico na hora e disse assim, explicou a situação, não, isso aqui dentro não. Mas por quê? Não, que vocês vão tirar foto, provavelmente, vão divulgar e vai ter, né, o espaço da Unicinos. E eu, cara, e agora? Isso aqui, o E2 é daqui 6 horas, né? Aí falei com o empreendedor, expliquei a situação, e cara, eu tenho uma ideia aqui de um outro negócio, mas isso aqui já está no âmbito da ideia. O outro já é um negócio que já está rodando, que eu queria melhorar. Eu te prometo um próximo E2 no mês que vem é sobre esse teu case, mas vamos ter que mudar. Enfim, estamos lá, ele mudou, fez uma apresentação durante o dia, beleza. E eu lembro que eu estou lá organizando um pouquinho antes de começar, uns 5 minutos, e vem a coordenadora do curso dar uma bisbilhotada para saber qual eram os cases. E aí, Felipe? Tá tudo bem aí? Não, mas quais são os cases de hoje? O workshop é sobre qual? Tá. Não, tudo bem. Depois eu ainda fiquei sabendo que foi parar quase na reitoria sobre isso. Cara, rodou que muito. Bobagem, né? E o ex-coordenador do curso, que também era meu professor, eu expliquei para ele isso aí, ele... mas ficaram bravos com o quê? O cara tá empreendendo um negócio? Ele fazia lá coisas empreendedor de sucesso. Ele fazia alguma coisa sobre as mulheres, tudo mais. Eu não tinha nada disso no site. Ele é só experiência, relatando a experiência dos ambientes. Mas qual era o problema? Eu não sei, mas eu tirei correndo. Para não dar acho que a dificuldade das pessoas de entenderem exatamente o que são as coisas, né? E já colocarem o medo acima de tudo, né? Porque se tu for ver mesmo, não teria assim esse problema todo, né? E jamais associação de imagem. Não, é que também. E o engraçado foi, eu lembro que foi também que o próprio empreendedor pedia para assim, não divulguem meu nome, ou era uma coisa tipo, tirem uma foto que vai ter algum momento, alguns slides que vai ter aquelas frases de empreendedor, né, aquelas frases de coach, busquem essas fotos.
porque a ex-namorada dele da época não sabia. Não sabia que ele tinha esse negócio. A namorada da época, era namorada mesmo Sim, dele, sim. ela não sabia, Porque tinha agora isso aí. agora é esse, parece que ela descobriu o negócio. Não, ele disse que o plano era contar para ela, mas quando que ele ia contar? O negócio já estava O rodando. povo Entendeu? gosta da sacanagem, vem de sacanagem, mas ninguém pode saber. Pois é, ganhar dinheiro com sacanagem, mas não dá para saber como assim. Oi. Acho que foi fantástico. Mas me diz uma coisa, Cíntia, Guilherme, Márcio, Nádia, já estamos aí quase 1 hora aí papeando. Estamos mais de 1 hora papeando, mas a gravação começou um pouquinho depois. Tem as conversas de bastidores antes, que vai ficar aí na mente da galera. E o que a gente tem aí de empreendedorismo? O que vocês imaginam de um empreendedorismo criativo para 2021 e mais? O que vocês estão fazendo de momento? Conta um pouquinho e acho que já podemos também, mais para a gente ir para os finais do nosso Rock Night aqui. Conta um pouquinho para nós e agradecer a participação, por ter aceitado o convite nosso. Guilherme, vamos lá. Vamos lá. Então, eu acho que depois de toda essa função do E2, durante toda essa função, né, abri a empresa que foi o Box do Pet, passou por mais de 1 ano rodando, assim. Ela funcionou, deu certo, deu muito trabalho, começou a não dar tanto dinheiro quanto dava de trabalho, então, né, a decisão acertada foi encerrar as operações. E aí, depois disso, eu continuo trabalhando com a área de programação, também tenho uma espécie de gerência de e-commerce de uma marca de produtos para cachorros, que é a Cusco Loco. Então, guias, coleiras, esse tipo de coisa. Então, estou trabalhando também com isso, né? E eu acho que agora o empreendedorismo, mais do que nunca, vai ser digital, online, né? E tudo mais que a gente possa tentar imaginar ainda, por mais que a ideia é que se volte ao normal, eu acho que nada vai... Não tem mais como ser como era antes, a questão de trabalho, de comunicação evoluiu em 1 ano que talvez levasse 5, 10 para evoluir. E eu não sei se a gente conseguiu acompanhar toda essa evolução que a gente teve em tão pouco tempo, né? Então acho que agora tá criando ainda ainda tem que se estudar um pouco como é que está sendo essa questão do empreendedorismo e tudo mais, mas eu acho que vem coisa boa por aí. Otimista. Sempre. Que bom que tu é otimista. Eu acho que a gente não sabe bem ainda o que esperar de 2021. Eu acho que, como tu falou, Guilherme, vai ter muita coisa que mudou e avançou, e muita coisa de tecnologia que ainda vai ser lançada, né? Eu não estou dando conta de ler sobre tudo que está surgindo aí de tecnologia para 2021. Então, eu acho que sim, eu acho que também sou otimista em relação às oportunidades. Eu acho que muitas oportunidades diferentes. Mas, infelizmente, eu tenho muito receio também da questão de nós, como país tão desigual, né? Quantas perdas já teve, como que a gente vai buscar isso em 2021? Como que a gente vai ultrapassar isso? Então, essa é mais uma inquietude que eu tenho em relação, que eu vejo isso, e nós acho que vivemos muito isso de tecnologia, a gente está sempre querendo estar bem informado com tudo que está acontecendo e tá progredindo e tal, e está mudando, e a gente está bem informado sobre essas coisas, mas e me dá uma inquietude em relação ao todo, ao Brasil, a população maior desassistida, enfim, né, que a gente tem. Isso me dá uma preocupação, apesar do otimismo em relação a muitas evoluções que a gente vai ter e a gente vai ainda descobrir durante esse ano de 2021. A gente ainda tem que digerir, né? Foi muita mudança muito rápida, a gente tem que ter um tempo agora de conseguir processar tudo que está mudando, né? Tem essa coisa, é um lugar comum dizer que crise gera oportunidade, mas acho que isso também é bem verdadeiro, né? A gente está uma crise com várias dimensões, né?
que sim, gera oportunidade. A gente tem que estar ligado nos desafios que tem. A gente tem essa coisa da polarização, né? Cada um dentro da sua bolha, da radicalização, né? Tem fenômenos que aceleraram nesse ano, né? Olha toda a experiência lá dos Estados Unidos, nós aqui mesmo, né? Enfim, isso está correndo no mundo inteiro. Então, mas a gente está nesse momento, essa coisa da fusão do digital com o físico, né? Eu tenho experimentado um pouco isso nos meus negócios, parece que eu sou um cara, né? Assim, nas duas grandes atividades que estou desenvolvendo hoje, na questão educacional, que eu tenho um projeto, enfim, que se propõe qualificar advogados dentro da área de atuação que eu tenho, que é negociação de dívidas bancárias, e são atividades online. A gente sempre vinha fazendo encontros presenciais anuais. Esse ano a gente não teve isso, né? E então essa fusão do digital com o físico a gente tem que estar atento. E aí, respondendo à pergunta do Felipe sobre tendências que eu vejo, assim, ó, eu fui focando muito na questão do marketing digital, e tem todo um universo de cursos online, de lançamento de cursos, vamos dizer assim, tem uma metodologia disso que foi nova em algum momento, está começando a ficar lugar comum, está ficando commodity, tem muita gente fazendo, cada vez mais pessoas fazendo, é exponencial isso também, mas parece que a tendência, o que é novo nesse momento, é uma coisa que a galera tem criado, essa noção de criar comunidades, mais do que lançar um curso para uma oportunidade, o cara aprender uma coisa para botar na prática, é tu começar a construir, criar comunidades de interesse comum sobre o tema que tu faz, e tu vai se relacionando com essa comunidade e também criando um valor, né, nessa interação, uma inteligência coletiva também, né? Acho que eu vejo como uma tendência, não só na atividade, no projeto que eu tenho, que eu desenvolvo, que eu participo, mas o mercado, assim, quem está inovando está caminhando para essa coisa, mais do que simplesmente fazer lançamentos de cursos, propor cursos novos e tal, criar essa coisa do aprendizado em comunidade, do crescimento em comunidade. Isso é uma tendência que eu tenho visto. Muito bom. Tu, querida Cíntia? Tá no silencioso. Temos que ligar uma das frases mais ouvidas no ano de 2020. Ou, tipo assim, estão vendo minha tela. Sim. Eu gosto muito de intraempreendedorismo, né? Então, ao longo da minha vida, assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar em lugares diferentes, e sempre tentei trazer essa questão do intraempreendedorismo para as coisas que eu faço. E acredito muito que estar conectado a alguns grupos ou meios externos àqueles do nosso dia a dia contribui muito para esse exercício da criatividade. Mas, como a Nádia disse, assim, tem muita coisa, tem muita opinião. Então, acho que a gente tem que ter sempre sabedoria e tranquilidade para saber escolher as fontes e os grupos que a gente vai acessar, em quais momentos, né, para não virar um super processo de conexão e interação e conteúdo que vai gerar talvez mais ansiedade do que resultado positivo criativo, né? Então, acho que é isso, sim. E eu vejo esse ano com melhores olhos do que ano passado, porque ano passado a gente se encheu de expectativa em janeiro, fevereiro, e de repente todo mundo levou, né, um tsunami ali em março. E agora não, a gente já sabe que a gente está na maré ruim, então acho que o que vem melhor, entendeu? E é isso, adorei falar com vocês, acho que esse papo foi nostálgico, assim, fiquei com mais saudades, mais vontade ainda de fazer uma aglomeração, e que em breve a gente possa fazer mesmo agora com os nossos novos projetos, porque temos aqui os babies do E2, né, então temos que realmente aglomerar, assim, acho que a gente tinha que deixar público aqui, já foi gravado, assim, um compromisso de quando puder de novo, quando a pandemia passar, ou sei lá, se não passar, quando a gente puder, quando tiver autorizado, a gente tem que fazer um churrasco de novo. Nós estivermos todos vacinados. Isso aí, a capricho. Isso que é o bom, entendeu? Formem grupos, experimentem coisas e façam amigos, porque no final é isso que fica, são as experiências, as amizades.
E acho que esse papo foi sobre isso. Na verdade, foi um encontro de amigos que não se veem há um tempo, assim, para relembrar coisas boas, como a gente costuma fazer nos bares, ou costumava fazer, né? E agora até nos happy hours virtuais, assim, falando sobre as nossas experiências vividas, assim, é muito Acho que legal. a gente pode dizer que o E2 vive na resiliência do Felipe e na nossa amizade que ficou, né? É, com certeza. Acho que sim. E na minha paciência, né, de aguentar o Felipe. Felipe e as ideias. Agora vamos fazer um E2 assim, assado? Quem sabe? E se tu acha que funcionaria assim e assado? Enfim, assim a gente foi indo. Mas é porque realmente, eu acho que era um resgate, como tu falou, assim, tinha um resgate de bons momentos, né? Que bom que a gente teve mais bons momentos do que perrengues. A gente teve muito mais bons momentos. E os perrengues foram engraçados. Foram divertidos. Foram divertidos. Depois a gente pôde rir deles, né? E então eu acho que eu só espero também coisas boas. Acho que esse 2020 foi uma bordoada. Para mim foi o pior ano, com certeza, da minha vida, né? Tive uns problemas também de doença com meu pai, que veio a falecer e tudo. E mais questões profissionais e perdas no nosso mercado de comunicação, a dificuldade que está sendo trabalhar, né? E que foi durante o período. O nosso negócio é um trabalho de equipe, né? Como é que pode fazer aglomeração, uma equipe grande trabalhando junto, né? Então, tudo isso foi uma questão bem difícil durante esse ano. Então, eu espero que 2021 traga ventos melhores. Para mim, o que aconteceu nos Estados Unidos já é uma alegria, né? O fato do Biden ter sido eleito, para mim já é um bom sinal. Eu espero que a gente também, que esses bons ventos venham para cá, porque isso também está muito difícil, a questão política. Gostaria muito que isso melhorasse. Essa questão política meio que me abafa o ânimo mais ainda, né? Do que a pandemia. Mas vamos em frente, eu acho que a gente tem que construir esse 2021. E como que a gente faz isso? Coletivamente. Só em equipe que dá para fazer. Muito bom. Queria só dar um parênteses aqui também, que, Nádia, eu ainda estou com a tua caixinha. A caixinha desde lá do início de 2015, que é uma caixinha rosa, e o banner está no porta-mala do meu carro. Ah, não acredito. Mas você está andando com um carro? Esse banner vai ficar todo machucado desse jeito. Eu não tenho ideia do estado dele, mas ele está lá, guardado. O banner com o tripé. A caixinha dizer pro pessoal que era isso, né? Que o pessoal, a gente pedia contribuição para a galera espontânea, né? Pra gente comprar. E era para comprar o quê mesmo? Era para comprar post-it, canetinha, cartolina. E cartolina. Isso aí. A Nádia que era compradora do grupo e a tesoureira. E no final do ano pagava um churrasco. Sobrou o dinheiro, a gente pagou um churrasco. De legumes. Tinha vegetarianos. Uhum. 2. Era um espaço... 2 vegetarianos e 10 carnívoros. Eu calculei mal a carne, vai ficar gravado. Eu calculei mal a carne e faltou carne. O E2 era esse espaço inclusivo, né, democrático, que aceitava todo mundo e que não tinha. Mas o Márcio se redimiu. Márcio se redimiu, verdade seja dita, ele se redimiu lá na casa dele, fez um churrascão, aí tinha bastante carne, tinha até entradinhas feitas pela mulher nutricionista, que estava uma delícia. É verdade. Tinha pastinhas, estava demais. Pois então, temos que reeditar isso aí quando for possível. Felipe, vai lá, Felipe. Gente, muito, muito obrigado pela conversa, tá fantástica, e espero que a gente faça aí novos... nem que sejam encontros virtuais aí para a gente matar a saudade, que tem várias coisas aí que a gente podia estar falando. Sigam a gente no nosso Instagram, que é o rn.conversas. Lá a gente vai estar divulgando um pouco dos episódios que vai acontecendo, dos encontros abertos que a gente tem buscado fazer. E nos sigam aí nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim, lá está todos os nossos episódios. Gente, muito, muito obrigado por essa conversa aleatória que foi fantástica, relembrar esses momentos com vocês, e foi simplesmente sensacional aí que a gente fez acontecer em Porto Alegre. Até uma próxima, pessoal. Fica com Deus. Beijo. Beijo. Obrigada, Valeu, gente. gente. Valeu.